Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula nós vamos falar sobre as equações polinomiais do primeiro grau, também conhecidas como equação do primeiro grau. Mas antes de continuar a videoaula, alguns recados. Já vai deixando o seu curtir nessa videoaula, porque às vezes você assiste a videoaula inteira e esquece de fazer isso. E inscreve-se no canal se você ainda não está inscrito. Ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais alunos e ajudar na formação de mais pessoas. Não esquece também que você pode ajudar quem lhe ajuda. Veja como é que você pode contribuir acessando www.lsmacchino.org/ajude. Vamos lá para a videoaula. Vamos então ver nessa videoaula a equação polinomial do primeiro grau, também chamada de equação do primeiro grau. Esse nome aqui é mais comum de você encontrar. E o que é essa equação? É uma equação que tem esse formato aqui, ó, ax mais b igual a zero, onde esse x é a incógnita, é o que você quer descobrir. E esse a e esse b são os coeficientes, geralmente são dados já no problema. Esse coeficiente a ele não pode ser zero, porque veja, se ele fosse zero, seria 0 vezes x, esse termo seria anulado, ficaria só b, né? E aí você deixaria de ter uma incógnita aqui nessa equação. Então, b, o a não pode ser zero. Veja que o b pode ser zero, mas o a não. Então, tem aqui alguns exemplos, olha só. 5x mais 2 igual a zero. Então, nós temos aqui o coeficiente 5, coeficiente 2, variável ou incógnita x, isso aqui sendo igual a zero. Um exemplo aqui, então, de uma equação polinomial de primeiro grau, ou equação do primeiro grau. Aqui, outro exemplo, 8y menos meio igual a zero. Então, de novo, eu tenho 8 como coeficiente, menos meio como coeficiente, y aqui é a incógnita, e aí nós temos aqui essa equação polinomial do primeiro grau. Uma coisa importante que às vezes as pessoas confundem, quando elas veem somente uma parte aqui, por exemplo, a pessoa vê assim, 2x mais 5. Aí fala, professor, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Não tem equação aqui, está faltando o igual a zero. Agora sim, nós temos uma equação do primeiro grau aqui, tá? Então não confunda. Se você tem só essa primeira parte aqui, o que você tem é um polinômio do primeiro grau ou uma expressão que é um polinômio do primeiro grau. Quando você tem essa expressão igual a zero, aí sim você tem uma equação polinomial do primeiro grau, beleza? Vamos ver alguns exemplos para a gente poder treinar um pouco sobre isso aqui. Vejamos então esse exemplo, e ele fala, resolva a equação 2x menos 7 igual a zero. Quando ele fala resolva a equação, ou ache a solução, ou determine a solução, ele está querendo que você isole a variável x para dizer quanto é que ela vale nesta equação, né? Ou seja, qual é o valor para a variável x, para a incógnita x, de tal maneira que isso daqui fique verdadeira essa equação, né? Ficar verdadeira significa que, se você colocar no lugar de x esse valor, essa expressão aqui, 2x menos 7, o resultado dela vai ser igual a zero, né? E aí você vai ter 0 igual a zero, e aí você tem uma equação aqui que vai ficar verdadeira, né? Bom, então vamos lá, como é que a gente faz aqui? Bom, para a gente poder fazer isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Lembrando das aulas passadas, naquelas analogias de balança e tal, para eu eliminar esse menos 7, o que eu tenho que fazer é somar 7 em ambos os lados. Quando eu faço isso de somar 7 em ambos os lados, o que vai acontecer aqui? Menos 7 com mais 7 vai dar 0, e não precisa colocar mais nada aqui. E 0 mais 7 vai dar 7. Veja que essa parte de somar 7 em ambos os lados a gente faz só por enquanto. Depois, com a base, a gente vai treinando, a gente vai daqui para cá direto. A gente vai fazer o seguinte, ó, se está menos 7 no primeiro membro, passa para o segundo membro sendo mais 7. Ou seja, você troca de lado, trocando a operação. Então, será menos 7, ou seja, subtraindo por 7, vai passar a ser somando por 7, ou seja, adicionando por 7, tá? Mas é bom fazer esse intermediário aqui por enquanto, só para ir treinando. Bom, então eu tenho 2x igual a 7. O que eu faço para eliminar agora esse 2? Eu divido tanto esse lado por 2 quanto esse lado por 2. Então, eu dividi ambos os lados da equação por 2. Quando eu fizer isso, 2 por 2 vai dar 1, né? Que é 2 por 2 dá 1. Vai ficar 1 vezes x, que é x. E desse lado não tenho o que fazer, não tenho que simplificar. Vai ficar, então, 7 sobre 2. Então, 7 meios, tá? De novo, olha só. Se eu quisesse, eu podia sair daqui direto para cá. Como? O 2 estava multiplicando o x nesse lado, ele vai passar dividindo o 7 do outro lado. Ou seja, quando muda de lugar, quando muda de lado, muda a operação também. Se estava multiplicando, passa dividindo, tá? Mas, de novo, é interessante ter esse passo intermediário aqui por enquanto, para entender por que pode ser feito isso, né? Então, a resposta final é 7 sobre 2. Se você quiser conferir isso, que é interessante você conferir a sua resposta, você faz o quê? Você pega lá e substitui no lugar de x, 7 sobre 2. Então, ó, 2 vezes 7 sobre 2, então eu coloquei no lugar de x 7 sobre 2, menos 7. E aí vou igualar, vamos ver, né, se isso aqui vai ser igual a zero no final. Bom, 2 vezes 7 sobre 2, esse 2 multiplicando, eu posso simplificar com esse 2 dividindo. Vai ficar 1 vezes 7, que dá 7. Tinha esse menos 7 antes, e 7 menos 7, 0. Então, sim,
essa equação fica verdadeira quando x é igual a 7 sobre 2, ou seja, 7 meios. Então, a resposta dessa equação aqui, a solução dessa equação é x igual a 7 sobre 2. Vejamos agora esse exemplo, onde ele manda resolva a equação ax mais b igual a 0. Então, veja que agora nós temos uma equação aqui polinomial de primeiro grau, geral, né? Veja que não está dado um número específico para A e um número específico para B. Então, ele quer que você resolva de maneira geral isso daqui. Então, vamos lá. Para fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte. Eu tenho ax mais b, eu quero eliminar esse b, então vamos subtrair b em ambos os lados da equação, né? Bom, então quando eu fizer isso, mais b com menos b vai dar 0, vai sobrar só ax, e desse lado, 0 menos b, que dá menos b. De novo, lembra que você podia ir daqui para cá direto, quando você já estiver bem treinado, porque o que você vai fazer? Se está somando b de um lado, você passa para o outro, subtraindo b. Ou seja, se o primeiro membro está somando o b, no segundo membro vai passar a ser subtraindo b, né? Agora, de novo aqui, olha só. O que a gente vai poder fazer para eliminar o a? Nós vamos dividir por a ambos os lados. Só que para isso, olha o que é importante acontecer. A ser diferente de 0. Então, veja como é importante ter aquela regra lá na equação polinomial do primeiro grau, do a ser diferente de 0, né? Ou seja, o coeficiente multiplicando a variável, o coeficiente multiplicando a incógnita ser diferente de 0. Então, vamos lá, vamos dividir por a ambos os lados, né? Então, ax dividido por a igual a menos b dividido por a. Ok. Quando eu fizer isso, a dividido por a vai dar 1, vai sobrar 1 vezes x, que é x. E desse lado vai sobrar menos b sobre a. De novo, depois que você já estiver bem treinado, você vai poder partir daqui para cá diretamente. Como? Da seguinte maneira, se eu tinha a multiplicando x, vai passar a ser a dividindo o menos b. Ou seja, o a que estava no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então, a solução aqui, que a gente achou, a solução geral é menos b sobre a. Vamos conferir essa resposta. Como é que faz para conferir? Substitui no lugar da incógnita aquele valor que você achou para ver se a equação fica verdadeira. Então, vamos lá. É a que multiplica o valor de x, que é menos b sobre a, mais b. Quanto é que isso aqui vai ser igual? Bom, isso vai ser igual ao seguinte. A multiplicando, dividindo por a aqui, então vai ficar a dividido por a, que dá 1. E 1 vezes menos b é menos b. E aqui eu tinha mais b. Menos b com mais b, quanto é que dá? 0. Então, realmente, ó, o valor dessa expressão, que é ax mais b, quando x for menos b sobre a, o resultado dá 0. Então, realmente, a resposta é essa daqui, menos b sobre a. Beleza? Vejamos agora mais um exemplo, que é esse aqui, ó. Resolve a equação, meio c menos 10 igual a 3 vezes que multiplica c menos 1/12 mais 1. Essa equação aqui, veja que ela não está no formato direto para você de uma equação do primeiro grau. Não está, porque teria que ter aquela expressão, no caso já que é c, a incógnita, teria que ser uma certa constante multiplicando c, mais uma outra constante aqui, igual a 0. Não é como está. Não tem problema, a gente vai primeiro arrumar isso aqui para depois continuar a solução, né? Então, vamos lá, eu tenho aqui, ó, meio de c menos 10 vai ser igual a... Vamos fazer a distributiva aqui, ó, 3 vezes c e 3 vezes menos 1/12. Então, vai ficar 3c e 3 vezes menos meio vai dar menos 3 sobre 12, que eu vou poder simplificar depois, né? Por 3 e por 3, né? Eu não vou fazer isso aqui agora. E aqui tinha mais um. Bom, então vai ficar meio c menos 10 igual a 3c... aqui vai dar menos 1/4, né? Porque 3 por 3 dá 1 e 12 por 3 dá 4, mais 1. O que nós vamos fazer aqui nessa situação? O que a gente vai fazer é o seguinte, olha só. Vamos deixar tudo que é incógnita, tudo que está multiplicando as incógnitas aqui, né? No caso é 3c, que está desse lado. E aqui nesse caso, desse lado é meio c. A gente vai deixar tudo de um lado só. E o que é só o número, só a constante, a gente coloca para o outro lado. Então, vamos lá. Colocando para o primeiro membro esse 3c, já vou fazer daquele jeito de ser direto, né? O que eu posso fazer? Se está mais 3c aqui, ele passa, no segundo membro, ele passa para o primeiro, sendo menos 3c, né? Ou seja, daqui para cá o que foi feito, na verdade, foi subtrair 3c em ambos os lados, né? E esse menos 10, que está aqui no primeiro membro, passa para cá como sendo mais 10. O que foi feito, na verdade? Somar 10 em ambos os membros. Então, vai ficar, somei 10, né? Então, passei 10 para cá somando, tinha esse menos 1/4, tinha esse mais 1. Veja que o que já estava lá em cada um dos lados, você mantém, né? Eu já tinha meio c de um lado, mantive. Eu já tinha menos 1/4 e mais 1 do outro lado, eu mantive. Agora, nós vamos resolver aqui, olha só. Aqui a gente pode tirar o MMC entre meio e 3. Ó, 3 sobre 1, né? Então, o MMC é 2. Então, vai ficar o quê? 2 por 2 vai dar 1 e 1 vezes 1c vai dar c. 2 por 1 vai dar 2 e 2 vezes menos 3c vai dar menos 6c. Vamos tirar agora o MMC desse outro lado. Aqui é 10 sobre 1, 1 sobre menos 1 sobre 4 e aqui é 1 sobre 1. Então, o MMC é entre 1, 4 e 1. O MMC é 4. 4 por 1 dá 4. E 4 vezes 10, 40. 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes 1 dá menos 1 aqui, porque tinha esse menos na frente. 4 por 1 dá 4. E 4 vezes mais 1 vai dar 4. Ok, então vai ficar assim. Agora vamos lá continuar aqui nosso processo. C menos 6c. Então, ó, c
menos 6c dá quanto? Dá menos 5c, dividido por 2, igual a... Do outro lado vai dar quanto aqui? Olha só, 40 menos 1 vai dar 39. 39 mais 4 vai dar 43. Então, no final, isso aqui deu 43, dividido por 4. Então, vamos lá agora resolver. Bom, eu posso fazer isso aqui de várias maneiras, né? Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu posso pegar... O que está multiplicando o c aqui? É menos 5 sobre 2 que está multiplicando o c. Então, eu posso fazer assim, ó. C vai ser igual a 43 quartos dividido por menos 5 sobre 2. Eu acho importante fazer isso aqui desse jeito. Pode fazer de outro jeito também, eu posso depois mostrar. Porque, olha só, o que está multiplicando o c? Multiplicando o c aqui, nós temos toda essa expressão, todo esse número aqui, ó, menos 5 sobre 2. Ele tem que passar inteiro dividindo. As pessoas confundem isso, acham que quando passasse dividindo aqui ia mudar o sinal. Ia ficar menos 5 sobre 2, ia passar a ser mais 5 sobre 2. Mas não, porque se ele está esse número todo multiplicando, quando ele passa dividindo, passa esse número todo também. Então, por isso que não mudou o sinal aqui nesse caso, percebe? Então, agora, se eu quisesse continuar assim, o que eu faço? Conservo a fração de cima, 43 quartos, multiplico pelo inverso da fração de baixo. Só troca numerador com denominador, mas mantém esse sinal aqui, claro, né? Então, vai ficar 2 sobre 5. E aqui agora, o que vai ficar? Opa, vai ficar assim, olha só. 43 vezes menos 2 e 4 vezes 5. Eu podia fazer o seguinte, ó, vamos dividir esse 4 e esse menos 2, né? Vamos simplificar, né? Quando eu dividir 4 por 2, vai dar 2. E quando eu dividir menos 2 por 2, vai dar menos 1, né? Então, agora vai ficar o quê? Vai ficar c igual a menos 1 vezes 43 vai dar menos 43. E 2 vezes 5 vai dar 10. Então, a resposta para esse exercício aqui é c igual a menos 43 sobre 10, tá? Só para a gente ver como poderia fazer de outra maneira, né? Vou aqui fazer um destaque aqui, ó. Digamos que você não quisesse ter feito esse jeito aqui de sair dividindo por menos 5 sobre 2. Você podia ter feito também o seguinte, olha só. Multiplicasse 2 por 43, ó, vou até repetir aqui para a gente poder fazer, né? Menos 5 sobre 2c igual a 43 sobre 4. Você podia fazer o que a gente chama aqui de multiplicar cruzado. Você faria 2 vezes 43 e você faria menos 5 vezes o 4. Ficaria assim, olha só. Opa, botei o A igual aqui. Ficaria assim, olha só. C vai ser igual a 2 vezes 43, então 2 vezes 43, e esse 4 vezes o menos 5. Então, ó, 4, vamos botar na frente o menos 5. Menos 5 vezes 4. Então, ó, o 2 multipliquei por 43 e o menos 5 multipliquei por 4. Podia ter feito isso também. Por quê? Porque aqui o 2 está dividindo, passou para lá multiplicando. E aqui o menos 5 está multiplicando, passou para lá dividindo. Era outra opção, mas ia dar o mesmo, ó, porque esse 4 se simplificaria com esse 2, ia dar 1 aqui e 2 aqui, e aí ficaria de novo menos 43 sobre 10, tá? Então, seria só outra maneira de você fazer, se você quisesse, tá bom? Bem, se a gente quiser conferir agora a resposta, né? Então, você já viu todo o procedimento aqui. Pausa a videoaula se você precisar e confere que deu menos 43 sobre 10, né? Se você quiser fazer a conferência, como não tem espaço aqui, eu vou apagar e vou colocar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Apaguei, né? E vamos lá, vamos conferir a resposta. Então, no lugar de C, eu tenho que colocar menos 43 sobre 10, né? Ok. Menos 10. Isso aqui vai ter que ser igual, né, a se eu tiver do outro lado também. 3 que multiplica menos 43 décimos, menos 1 dozeavos, mais 1. O mesmo número que dá de um membro tem que dar do outro membro, para a equação ficar verdadeira. Senão tem alguma coisa errada, e aí eu vou ter que conferir minhas contas para ver onde foi que eu errei, né? Aí você errou na conferência ou você errou na hora de calcular o valor da incógnita, né? Que nesse caso é C. Então vamos lá, olha só. Quanto é que dá aqui? Vai dar menos 43 sobre 20. Porque 1 vezes menos 43 dá menos 43 e 2 vezes 10 dá 20. Menos 10. Do lado de lá, quanto é que dá? Bom, do lado de lá vai ser 3 vezes menos 43 sobre 10 vai dar menos, quanto? 3 vezes 3, 9 e 3 vezes 4, 12. Vai dar menos 129, né? Sobre 10. E 3 vezes menos 1 vai dar menos 3 sobre 12, que a gente vai depois simplificar, né? Por 3 e por 3 se quiser. Vamos lá. Então, continuando aqui, ó, desse lado, vai dar MMC é 20, né? Porque 20 por 1 é 20 e 1. Então, 20 por 20 dá 1. 1 vezes 43, menos 43. 20 por 1 dá 20. 20 vezes 10 vai dar 200. E tinha esse menos na frente, então menos 200. Ok. E agora desse lado vai dar o quê? Eu podia simplificar aqui, né? Por 3 e por 3, né? Ó, se eu simplificar aqui por 3 e por 3, aqui vai dar o seguinte, esse termo, né? Esse termo todo aqui, olha só, eu vou colocar aqui do lado, vai dar menos 1 quarto, né? Porque 3 por 3 vai dar 1 e 12 por 3 vai dar 4. Então, eu vou tirar o MMC entre 10, 4 e 1.
Então vamos lá, vamos botar aqui, ó, 10, 4 e 1. O MMC vai ser por 2, vai dar 5, 2 e 1. Depois por 2 de novo vai dar 5, 1 e 1. Depois por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então o MMC aqui vai ser quanto, né? Vai ser, vai ser o seguinte, 2 vezes 2 vezes 5, o que dá 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Ok, então o MMC é 20. 20 por 10 dá 2. E 2 vezes menos 129 vai dar menos quanto? 18 a 1, 2 e 2, 4 com 1, 5. Então vai dar menos 258. 20 por 4 dá 5. E 5 vezes menos 1 dá menos 5. 20 por 1 vai dar 20. 20 vezes 1 dá mais 20. Ok, beleza. Então agora vamos conferir se as duas respostas vai dar certinha, né? Vamos lá. Desse lado vai dar quanto? Vai dar menos 243 sobre 20. Não é isso que vai dar? Olha só. Menos 43 com menos 200. E desse lado, será que vai dar também menos 243 sobre 20? Vamos lá. Embaixo é 20, ok. E aqui em cima, quanto é que dá? Olha só. Menos 258 com menos 5 vai dar menos 63. Se eu tenho... desculpa, né? Menos 263. Se eu tenho menos 263 e somo mais 20, dá o quê? Justamente menos 243. Então, sim, verdadeiro. O valor que deu no primeiro membro foi igualzinho ao valor que deu no segundo membro. Se tivesse dado valores diferentes, é porque o valor que você colocou para a incógnita estava errado. Então, ou você errou na hora de calcular esse valor, ou então você pode ter errado na conferência também, né? Pode acontecer. Mas se você não tiver errado na conferência, então a conclusão que você tem que chegar é que o valor que você achou para a incógnita está errado. Nesse caso aqui não está. Então, de fato, a solução disso aqui é realmente o quê? C igual a menos 43 sobre 10. Belezinha? Então, vimos aqui mais um exercício. Nesse caso foi um pouco mais trabalhoso, mas é interessante para a gente poder treinar. Beleza? Vejamos agora mais esse exemplo, e esse tipo de exemplo aqui é onde pega grande parte dos alunos. Por quê? Porque nesse exemplo não tem equação direto para você resolver. Você vai ter que ler um texto e daí você montar a equação. E essa é talvez a grande dificuldade das pessoas com matemática, ou uma das grandes dificuldades, fazer essa tradução do que está escrito aqui em português para uma notação que seria já em matemática para você resolver. Mas vamos lá então. Para você fazer esse tipo de coisa, é interessante você ler cada trecho do seu exercício e tirar daí as informações. Então vamos lá. Ele fala que os irmãos Luiz e Renato possuem ao todo 30 bolinhas de gude. Bom, o que significa dizer que possui ao todo 30 bolinhas de gude? Significa que se você pegar a quantidade de bolinhas de gude que Luiz tem e a quantidade de bolinhas de gude que Renato tem e somar, dá 30, né? Então, vamos botar aqui umas informações, né? Luiz e Renato. Então, já sei que se eu somar a quantidade de gudes que eles têm, tem que dar 30. Agora, veja, ó, sabendo que Renato tem 8 bolinhas de gude a mais do que Luiz, então vamos lá, essa informação aqui agora. 8 bolinhas de gude a mais do que Luiz. Então, o Renato tem 8 bolinhas de gude a mais do que Luiz. Então, digamos que Luiz tenha B bolinhas de gude. Podia ser X bolinhas de gude, podia ser Y bolinhas de gude, podia ser a variável, a incógnita que você quisesse aqui. Nesse caso, eu vou botar de B, de bolinha, né? E também para forçar você, porque as pessoas têm essa mania de colocar tudo sempre como sendo X, então eu vou botar aqui B. Então, vamos lá. Então, se Luiz tem B bolinhas, se Renato tem 8 bolinhas a mais, quanto é que ele tem que ter? Ele tem que ter B mais 8, certo? Já que Luiz tem B, e Renato tem que ter 8 bolinhas a mais, então Renato tem que ter B mais 8, certo? Então já tirei essas duas informações. Agora o que ele pede para você? Ele pede para você descobrir qual é a quantidade de bolinhas que cada um tem. Ou seja, tem que dizer quantas bolinhas tem Luiz, quantas bolinhas tem Renato. Bom, o que a gente vai usar aqui agora? A gente vai usar a informação que eu não tinha colocado aqui, que é o total das gudes, né, das bolinhas de gude, tem que dar 30. Então, se o total tem que dar 30, significa que se eu somo a quantidade de bolinhas de Luiz, que é B, mais a quantidade de bolinhas do Renato, que é B mais 8, o valor disso aqui tem que ser igual a 30. Então, agora sim eu tenho a equação que é onde eu vou começar a resolver o meu problema. Então, vamos lá. Ó. B mais 8 tem que ser igual a 30. Bom, B mais B vai dar 2B, mais 8 vai ser igual a 30. O que eu faço com esse mais 8? Passo para o segundo membro, subtraindo. Então, se eu tinha mais 8, passa a ser menos 8. Então, 30 menos 8. Então, 2B é igual a 30 menos 8, que dá quanto? Dá 22. Então, eu faço agora o quê? Eu pego esse 2 que está multiplicando o B e passo para o segundo membro dividindo. Então, 22 dividido por 2. E no final, então, 22 dividido por 2 dá B igual a 11. Então, B é o valor 11. Se B é 11, então significa o quê? Bom, que o nosso Luiz tem quanto? 11 bolinhas. E o nosso Renato, ele tem quanto? 11 bolinhas mais 8 bolinhas, 19 bolinhas. Então, qual é a quantidade de bolinhas que tem Luiz? 11. Qual é a quantidade de bolinhas que tem Renato? 19. Se você somar agora, 11 com 19, dá justamente 30.
E se você reparar, 19 tem 8 a mais do que 11. Então, achei os valores corretos. Belezinha? Então, veja, qual a dificuldade dos alunos geralmente nesse tipo de questão? É traduzir o que está escrito na questão, no enunciado da questão, para a equação que ele tem que efetivamente resolver, ou para o que ele realmente precisa calcular, tá? Essa é a grande dificuldade. Mas isso aí é treino, não tem jeito. Você tem que ir treinando, fazendo vários exercícios, para daí ficar bem apto para resolver esse tipo de coisa, beleza? E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção abaixo. Resolve também o exercício que eu estou deixando aqui para você poder ir treinando. Em alguma parte da tela deve estar aparecendo as outras videoaulas do curso. Já deixa o seu curtir nessa videoaula e inscreve-se no canal se você chegou até aqui e ainda não está inscrito. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!